São 3h33. Como a gente te contou no início desse Estúdio CBN, a gente vai falar sobre Pagu. Patrícia Galvão. Hoje, 12 de dezembro, é a data que marca a morte dela. Ela morreu em decorrência de um câncer aos 52 anos na cidade de Santos, no litoral de São Paulo, onde também atuou artística e politicamente. A Pagu foi homenageada esse ano pela Festa Literária Internacional de Paraty, o que nos deu a todos nós a oportunidade de conhecer mais sobre ela, de ler mais sobre ela. E hoje a gente vai dar o nosso tostão aqui para quem tem a impressão de que Pagu é muito conhecida por frases prontas, né? Militante, musa do movimento antropofágico, a primeira presa política brasileira, coisas assim. E a gente acha que conhece pouco do que ela produziu, né, da literatura que ela fez. E essa é a ideia para hoje, da gente falar um pouco mais sobre seus escritos, que foram, alguns deles, né, foram reunidos pela professora e escritora Lúcia Teixeira nos cadernos de Pagu, manuscritos inéditos de Patrícia Galvão, que não só são transportados para o livro, como também tem os manuscritos, os originais, incluídos no livro. É, de fato, uma preciosidade. E aproveitando que, para quem estiver em São Paulo, o lançamento desse livro, Os Cadernos de Pagu, manuscritos inéditos de Patrícia Galvão, da Lúcia Teixeira, tem lançamento hoje, às 6 da tarde, das 6 até as 8 da noite, na Livraria Martins Fontes, Paulista, na Avenida Paulista, número 509. Pronto, então depois da introdução que a gente fez, eu quero contar que hoje, como o Fê, vou reforçar, é lançado em São Paulo o livro Os Cadernos de Pagu, manuscritos inéditos de Patrícia Galvão, pelas editoras Noceli e Unisanta. E esse livro é organizado pela biógrafa de Pagu, Lúcia Teixeira, que é escritora, que é professora e que está conosco hoje. Oi, professora, bem-vinda. Boa tarde. Prazer em falar com vocês hoje no Estúdio CBN. A Tatiana, Fernando, bem-vinda. Bem, prazer estarmos juntos. Prazer é todo nosso. E o Rudá é o Rudá Andrade, que além de historiador, é neto de Pagu, também está aqui conosco. Oi, Rudá, bem-vindo. Boa tarde, gente. Boa tarde, ouvintes. Estamos aqui celebrando nessa data tão importante aí a ausência e a presença de Pagu. Boa. Eu quero começar perguntando para vocês dois, como é que vocês apresentariam Pagu a quem não a conhece? Nunca ouviu falar de Patrícia Galvão, professora? Então, ela nasceu em 1910, faleceu em 1962, no dia 12 de dezembro, não é? Hoje é uma data muito simbólica, a celebração de sua partida e, ao mesmo tempo, da vida, não é? De seus escritos, das suas ideias, dos seus ideais, que não foram poucos. Não é? Uma mulher jornalista, quando era difícil para as mulheres também exercerem a sua profissão. Ela foi, como você falou, Tatiana, a primeira presa política no Brasil, não é? Ficou bastante tempo presa, inclusive na prisão escreveu um dos cadernos que está neste livro, Os Cadernos de Pagu, isso mesmo. O Microcosmo. Microcosmo. Porque ele é bem micro, né? Ele é micro mesmo, tinha que ser micro, né? Na prisão, com pouco papel, com a dificuldade justamente para se fazer entender, não é? E um dos trechos fala: só um homem me compreende, este mesmo não me compreende, fazendo alusão a Hegel, não é? Ela foi uma das primeiras cartunistas, não é, do Brasil, buscou muitas formas de expressão, incentivadora da cultura. Os seus artigos de jornal trouxeram grandes nomes, alguns que eram ainda desconhecidos no Brasil,
viajou, deu a volta ao mundo, traduzia justamente esses autores, tinha muita fluência em francês, inclusive, razão pela qual, inclusive, ela trouxe para nós essas pessoas que eram desconhecidas no Brasil. Perfeito. Amador também, enfim, uma mulher com muitas faces e uma grande produção. Rudá, eu vou citar Parque Industrial porque eu acho que é a obra mais conhecida de Pagou, que foi publicada em 1933. Eu ainda tenho a impressão de que Pagou é conhecida muito superficialmente aqui no Brasil, né? Por adjetivos que acabaram resumindo ela. Então, como eu disse, a primeira presa política, a musa do movimento antropofágico, ou a amante de Oswald de Tarsila, né? Ela foi ganhando títulos. E a gente acabou conhecendo Pagou por esses títulos, sem entender direito o que é que fez com que esses títulos fossem dados a ela, né? Você tem essa impressão? Você compartilha dessa opinião? E se sim, por que Pagou ainda é pouco lida e pouco conhecida de fato pelos nossos leitores brasileiros? Olha, eu acho que, na verdade, a Pagou, a Patrícia Galvão, né, é uma personagem, foi uma mulher muito densa, diversa, com inúmeras facetas, heterônimos, pseudônimos, tudo isso e diversa, né? Várias atuações, né? Jornalista, trabalhou com ilustração, com teatro, desbravou o mundo. São muitas ações e peripécias numa pessoa só, né? Mas, na verdade, eu creio que ela sofreu também um processo de silenciamento ao longo desses 100 anos, né, de história dela e de trabalhos dela, né? Então, assim, muitas coisas estão sendo apenas reveladas hoje, né? Assim, com o livro da Lúcia, né, com outras publicações, por exemplo, a obra jornalística dela está vindo à tona agora, que foi, né, reunida finalmente, depois de um longo trabalho de 30 anos, do professor David Jackson, e foi lançado aí agora, né, uma antologia com esses textos. E aqui, a gente tem, por exemplo, a real dimensão da literatura dela, né, do trabalho dela jornalístico, que era uma coisa que estava esquecida, né, não tinha acesso, né, só estavam lá nos jornais. Agora, a comunidade de leitores e pesquisadores vai poder se debruçar novamente nesses novos textos, né? Que é isso, a cada momento, a cada dia que eu boto a cabeça no travesseiro, eu penso assim, será que amanhã não surge mais alguma faceta, algum pseudônimo? Se você pegar o King Shelter, por exemplo, que é o pseudônimo que ela escrevia para a revista Detetive no Rio de Janeiro nos anos 40, a revista que era organizada pelo Nelson Rodrigues, ela assinava com o King Shelter. Esse pseudônimo ficou esquecido, apagado, até meu tio Kiko, Geraldo Galvão Ferraz, descobrir, ligar os pontos, né? E falar, nossa, não, então esses textos que foram publicados na revista eram de Pagou, de Patrícia Galvão. E isso surgiu, então, nos anos 2000. Então, é isso, assim, a gente vai puxando um fio e vai encontrando, né, vai puxando uma malha quente que nos protege, que nos dá coragem, né? Porque essa mulher é isso, ela até hoje nos ensina com sua coragem, com a sua força de luta, com essa história assombrosa que ela tem, mas também pela sua atuação intelectual, de escritora, né, de romper limites e trazer novas linguagens de vanguarda, enfim, uma potência. Professora Lúcia, a senhora está ouvindo agora o Rudá? Não. Não, a gente está arrumando aqui, está ajeitando aqui, mas olha só. Você pesquisa Pagou desde 1988, eu queria pegar um trecho que o Rudá falou que foi um processo de silenciamento, mas tem nesse livro que você está lançando agora
o seguinte, está escrito o seguinte: muitos arquivos foram criados e digitalizados, testemunhas vivas de sua memória, e estão no Centro de Estudos Pagu Unisanta, que é um canal para comunicação com vistas a servir às navegações de todos os tipos. Conseguimos, ou Pagu conseguiu, que ficassem aqui em Santos, esse porto sobre o mar, na Unisanta, sob nossa guarda, a salvo de todas as circunstâncias que os impediram de serem divulgados enquanto ela viveu. Queria entender melhor isso. De que circunstâncias que impediram de algo ser divulgado de Pagu? Muitas circunstâncias, não é? Primeiro, como a sua própria personalidade, a sua militância política. Segundo, porque o seu espírito livre afrontava as convenções da época, e porque antes ela aderiu à esquerda, não é? Dentro de um movimento que os intelectuais, inclusive, alguns deles aderiram à direita, outros à esquerda. Então, nessa época, ela era uma crítica feroz, né, da direita, do fascismo, do autoritarismo ela sempre foi, né, das ditaduras sempre foi. Mas depois ela faz também uma crítica a este período, e aí ela adere ao trotskismo, não é? E aí é banida também do Partido Comunista, não é? O que fez com que vários da sua produção, dos seus escritos, que aqui estão nesse livro, pudessem não ser divulgados. Inclusive, quando ela viajou, ela escreveu para jornais, quando ela viajou na década de 30, não é? Ainda como militante comunista, mas isso que ela escreveu não foi publicado. Não é? Muito do que ela escreveu foi sob pseudônimo. Não é? Então, por esta razão, alguns dos seus escritos, por exemplo, como o álbum de Pagu, nós temos aqui neste caderno, nos cadernos, nesse novo livro, não é? São 5 cadernos, tá? São 5 cadernos que ela escreveu de 1929 até o final da vida, algumas cartas, jornais. Então, ela passou a não ser tolerada nem pela direita, nem pela própria esquerda. Já ficava uma série de atitudes autoritárias de ambos os lados. Os seus escritos sempre foram, e as suas buscas, sempre foram com aquilo que era vanguarda, não é? E o que na época não era entendido também. É uma mulher que se valeu de várias linguagens, conforme eu falei. Aqui estão os manuscritos da sua produção modernista, do álbum de Pagu, alguns trechos daqui, inclusive, não são conhecidos, não foram para a edição final deste que junta verbal e não verbal. Estão os originais do Parque Industrial, esse primeiro romance proletário. Está também o original de uma peça, essa produção que não era conhecida, que já em 1931 ela se interessava por teatro, só é conhecida a fase lá da década de 50, quando ela vai para a Escola de Arte Moderna e quando ela incentiva o teatro amador em Santos. Deixa eu te interromper, professora. Dá para dizer que Parque Industrial nasceu da cabeça de Pagu como uma peça? Acho que nasceu junto. Tá. Ela utilizava várias linguagens. Uhum. Não é? A gente vê que aqui, nessa peça teatral, tem, inclusive, um esboço de figurino, um esboço de cenário, já como uma dramaturga completa. Sim. Mas, ao mesmo tempo, é aquela época em que ela já começou a ser perseguida, em que ela fugia da polícia, não é? Então, a época em que ela é presa em Santos, em 1931, e os cadernos fazem ver as diversas fases tumultuadas, amorosas, tudo que em 52 anos foi muito intenso na vida desta mulher. Uhum. Né? E o teatro perpassa desde o início, desde que ela surge, desde a sua primeira produção, o teatro está na vida da Pagu, ela busca, através dele, exprimir toda a complexidade humana, e, ao mesmo tempo, depois, quando ela vai estudar na Escola de Arte Dramática, nós temos também um outro caderno aqui, que é Fuga e Variações, já como um exercício, já algo
maduro também. Estudo sobre dramaturgia também, né? Também estudo sobre dramaturgia, os autores, as cartas que ela escreve, inclusive uma carta belíssima para Samuel Hauer, em que ele anteriormente criticou algo que ela fez, e ela responde de uma forma aí muito emotiva, inclusive, de uma forma muito intelectualizada, porque ela juntava essa radicalidade também em tudo que ela produzia, né? E que ela fala em que o teatro é o maior dos gêneros literários para ela. Isso já na em que ela assume isso, né? E também os trechos de crônicas sobre literatura, sobre outros autores, e todos os incentivos e sugestões de leitura. Antes de mais nada, ela buscava na escrita, na leitura, não é? Na literatura, tudo que pudesse fazer com que... Uma ação também, né? Ela não ia apenas para ação nas ruas, na militância, mas também era uma forma de agir sobre o mundo, né? E esses cadernos que chegam, então, trazem todo esse corpo da Pagou, trazem todo esse ânimo, esse seu espírito, não é? E a data de hoje é muito simbólica por causa disso, porque você pode sufocar, você pode, enfim, enterrar vários sonhos, né? Mas você não pode matá-los, né? E o objetivo é justamente para que as pessoas possam, os vários estudiosos, possam dar continuidade a esse trabalho da Pagou, que ela conservou e guardou e produziu com tanto esforço, né, para ser ela mesma, e também para buscar o melhor que havia na literatura, na arte, na política, na ação social. Perfeito. Você abre a apresentação do Rudá, a gente já vai com você, tá? Tô aproveitando a professora Lúcia, porque ela vai se despedir antes da gente, tá? Segura aí. Professora, você abre a apresentação do livro falando em urgência, e essa palavra, a hora que eu comecei, que eu abri o Cadernos e vi, me levou imediatamente para o Parque Industrial, e depois me encontrei com muitos outros escritos dela aqui que me remeteram à urgência também, né? E eu cito o Parque Industrial porque a maioria das frases são curtas, são diretas, são flecha, né? Sugerem mesmo uma urgência na escrita. E hoje a gente vive um tempo em que tudo parece ser urgente, né? Tudo é tão manchetável, portanto urgente, quanto descartável, né? Efêmero. Quais eram as urgências na vida e na obra de Patrícia Galvão e como é que elas dialogariam com as urgências atuais? Ela era uma mulher urgente, não é? Tudo para ela era urgente, não é? O amor, a política, a produção intelectual, não é? E não apenas para ela. Eu acho que por isso que ela tinha tanta urgência em nos mostrar, né? A possibilidade era que, numa época em que as mulheres eram tão sufocadas, não é? Ela queria demonstrar e demonstrava que aquilo era possível. Com essa obra, então, o Parque Industrial, essas mulheres que são as operárias, que são as costureiras, que são submetidas não apenas a essa condição de gênero, mas também nas formas de trabalho, não é? As formas de tirar, às vezes, não poder viver a própria vida. Sobrevivência, né? As violências. As violências diárias, e que surgiam das próprias mulheres e de todos, porque era algo estrutural. E a urgência que ela nos põe desde os seus primeiros cadernos é algo que ela mostra dessa forma cortante, até dilacerante, eu diria, não é? Para mostrar que isso não é só daquela época em que ela viveu, isso não está resolvido, e por isso que eu abro com essa urgência, é isso que ela me traz, não é? Todos esses cenários que a gente vive, de desigualdade, de falta de acesso à educação, à cultura, de guerras, de essas questões que na época dela não eram faladas, mas que acabam sendo percebidas, das questões climáticas que
atacam primeiramente, afetam mais aqueles que têm mais desigualdades, não é? Então, tudo isso é algo urgente que ela nos passa e que, através dos seus escritos, e que ela pede para que seja dada continuidade. Uhum. Que ela nos pede, né? De uma forma, ao mesmo tempo em que algo é tão indescartável, como você falou, algo que nos tira a atenção diária, chamar a atenção para aquilo que é um papel, que é algo tão frágil, não é? Mas, ao mesmo tempo, que permaneceu. Apesar de tudo, permaneceu. E por que permaneceu? Porque encontrou eco em várias outras pessoas que guardaram de alguma forma, não é? Que fizeram chegar até aqui. Então, aquilo não foi em vão. É uma forma de mostrar que não foi em vão nem o sacrifício dela, de Pagu, como de tantos outros, não é? Não foi em vão. E não que ela seja vista, eu sempre falo, como um mito, como uma mulher perfeita, porque ela não é, e o que ela expõe é justamente isso, e que eu acho que é nas nossas fragilidades, na forma de tentar superar, que ela mostra aqui, não é? Que ela se revê constantemente, é uma mulher que se revê constantemente, que podemos mostrar assim a nossa grandeza e calar a cada uma das pessoas, né, que podem fazer como elas, muitos pagus que estão aí esperando essa possibilidade de mostrar. Muito legal. Professora, eu queria muito aproveitar a senhora, mais 10 minutos. O Rudá vai ficar. Eu sei que a senhora tem um compromisso, infelizmente não pode. Por isso te aproveitei aqui no tempo que a gente tem. Então quero te agradecer demais a disponibilidade de falar conosco hoje, a disponibilidade de falar um pouco mais de Pagu, de Patrícia Galvão para os nossos ouvintes, com um olhar que só alguém que se debruçou sobre esse material, como a senhora se debruçou, pode falar. Então quero te agradecer demais por estar aqui hoje, te convidar já para voltar quando quiser, a gente arma outra conversa e fala mais de Pagu por aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eles estão me passando aqui que eu tenho mais 2 minutos, então que eu posso, para mim é uma alegria, e eu aproveito para agradecer esse espaço tão maravilhoso, não é, Rudá, estar com a Tatiana, com o Fernando, com o Rudá, que também, puxa, enche de emoção o nosso coração, de todos nós, não é? Convidar para estarem hoje, não é, a partir das 6 horas da tarde, na Livraria Martins Fundos Paulista, é uma forma de nós celebrarmos. Também aqueles que estiverem vão ganhar um presente da Pagu, que é o Microcosmos. É lindo demais. E acho que é algo que ela quis mostrar de uma forma muito, que, conforme eu falei, e poderá o homem consciente de si mesmo realmente se respeitar? Quem pode respeitar a impotência e a insignificância? Mas vejam só, não é? Mesmo se sentindo de alguma forma impotente, presa, não é? Nas grades, ela mostra a força da literatura, a força do pensamento humano. Lúcia Teixeira, escritora, autora de Os Cadernos de Pagu, manuscritos inéditos de Patrícia Galvão. Esse livro que vai ser lançado hoje em São Paulo, mas que você já encontra nas melhores livrarias do ramo. Professora Lúcia, muito obrigada. Até a próxima. E também que conheçam o Centro de Estudos Pagu Unisanta, está à disposição com mais de 3.000 documentos, está aberto a visitação, agendada, e está à disposição na cidade de Santos, na Universidade de Santa Cecília, à disposição para aqueles que quiserem conhecer esses materiais da Pagu. Um trabalho de preservação muito legal. O Rudá Andrade é historiador, neto da Pagu, segue com a gente aqui. A gente vai fazer uma pausa rápida, vai saber o que está acontecendo no Brasil e no mundo e volta daqui a pouquinho, falando mais sobre Patrícia Galvão. Rede CBN, top de 5 segundos. Bom, terceira e última hora do estúdio CBN, a gente segue conversando com Rudá Andrade, que é historiador, é neto de Patrícia Galvão. E por que a gente está conversando com ele e com a professora Lúcia Teixeira, que esteve com a gente nos últimos 20 minutos, escritora, biógrafa, porque ela está lançando Os Cadernos de Pagu, manuscritos inéditos de Patrícia Galvão.
E a gente vai seguir com mais 3 ou 4 perguntas pro Rudá, que está com a gente? Tá com a gente, aê, Rudá. Rudá, eu queria falar com você ainda sobre o Cadernos de Pagu que está sendo lançado agora, porque você fez uma publicação e citou que nesse livro há rascunhos do álbum de Pagu que foi dedicado a Tarsila do Amaral, ano 1929. Que material é esse? Olha, é o seguinte, é a estreia de Pagu, vamos dizer, né? O álbum de Pagu é uma primeira autobiografia precoce, né? Afinal, ela tinha 20 anos ali, e onde ela conta sua história, assim, né? Com momentos fictícios também, enfim, né? De uma maneira única, onde ela cruza as ilustrações, né? Porque é uma autobiografia ilustrada, com versos, então é um trabalho estético assim, muito elaborado, muito arrojado para a sua época. E aí é um caderno, né, que assim, é conhecido, já foi publicado pelo Augusto de Campos, né, no Vida e Obra Pagu, nessa antologia que o Augusto de Campos fez em 81. Então é uma obra conhecida, o álbum de Pagu, e foi dedicado e doado à Tarsila, né, na época, isso em 1929. E nos cadernos de Pagu que a Lúcia agora lança, a gente tem a oportunidade de conhecer o quê? O esboço, os rascunhos disso, e perceber, inclusive, que a obra, né, poderia ter sido maior, assim, né, porque ali você encontra vários versos, poemas e até alguns desenhos que não entraram na obra definitiva, né, única e exclusiva, porque ela não foi publicada, né, assim, ela foi feita à mão e entregada para Tarsila, né. Então a gente percebe assim que existem mais coisas, né, por trás desse álbum, né, e a gente como pesquisadores e curiosos é uma riqueza encontrar esse material, né? Encontrar outros versos, outras poesias de Pagu. Tem muita diferença entre as coisas que ela escrevia, né, Rudá? Eu achei isso bem curioso, assim. Eu confesso que a minha incursão pela obra de Pagu começou muito recentemente. Também por esse incômodo de falar, pô, ninguém conhece, as pessoas conhecem só o básico. Deixa eu me aprofundar aqui um pouco e entender de onde vêm esses títulos que ela foi ganhando, né? Sobretudo depois que ela morreu. E aqui dá para ver isso muito bem, né? Nos originais. Então, a letra dela muda de acordo com o lugar onde ela está escrevendo, de acordo com o papel que ela tem disponível para escrever. A professora Lúcia falou um pouquinho sobre o caderno Microcosmo, mas é muito perceptível mesmo, que ela usa outra letra, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre o passeio por ela, quer dizer, o passeio dela por vários estilos. Eu acho que isso é um pouco da vida de cada um, né? No sentido de que se vai transformando, vai passando por experiências transformatórias, vai amadurecendo, né, os interesses pela vida, pelas coisas da vida vão também mudando. E aí acho que a Pagu tem uma vida muito intensa, forte e com rompimentos muito, muito drásticos, né, com experiências de vida muito fortes, né. Então eu acho que isso acaba interferindo, assim, né, numa Pagu jovem, né, numa Pagu musa né, da antropofagia, que entra, de repente, de cabeça na questão política, né, na militância política, e com aquela força jovial, né, de querer transformar o mundo, né. Eu até falo assim que eu acho que a força motriz, principalmente nessa época, o que movia a literatura de Pagu, as ações de Patrícia, era a fome que ela encontrava no mundo, né? Não só em São Paulo, em Santos, mas quando ela vai para a China, quando ela vai para o Japão, ela se depara com isso também, né? Inclusive, quando ela vai para a Rússia, chega lá na Rússia e se depara com a fome e a miséria
no país que era a utopia da revolução, né? Mas como assim? Então, aí ela tem, por exemplo, um mundo que se desaba, né? Uma experiência muito forte, marcante, que vai mudar toda a percepção dela, né? Depois ela chega lá vai para a França e tem contato com os surrealistas, que já estão mais próximos de um rompimento com os dogmas do Partido Comunista, dirigido pelo Stalin na época. Quando ela volta para o Brasil, trazendo essas novas percepções, ela é perseguida não só pelo Estado Novo, a ditadura varguista, mas também pelos colegas do Partido Comunista, e essa série de prisões, né, com certeza, né, as torturas, as greves de fome, tudo isso também fez com que ela mudasse a sua literatura, né, o seu jeito de escrita, como a Lúcia mesmo comentou, a coisa do pouco papel, né, enfim, obriga a mudar as letras, a mudar o jeito de escrever. E eu acho que, por último, quando ela sai dessa série tão difícil, né, de prisões, ela muda, enfim, ela vai encontrar na literatura, vai reconciliar com a literatura, vai encontrar no teatro, né, nas artes, essa força de luta que ela sempre manteve, né? De alguma maneira, a política sai da frente, mas está sempre, né, atrás, né, apoiando os pensamentos dela, né, as convicções dela, mas o veículo passa a ser outro, né? Ela vira uma militante da arte, da cultura, né? Então, eu acho que é por aí que os jeitos e trejeitos de Patrícia vai mudando aí, né? Pelas próprias experiências fortes da vida dela. Uma vida breve, mas, meu Deus, que vida intensa, hein? Afe Maria. Você escreveu, Rudá, A Arte de Devorar o Mundo, As Aventuras Gastronômicas de Oswald de Andrade. A história de Pagu também dialoga com comida? Dialoga sim, só que de uma maneira bem diferente do meu avô, né? Então, nesse trabalho que eu fiz do meu avô, que eu chamo de uma biografia culinária, significa você segue a vida da pessoa a partir do que ela gostava de comer, aonde ela comia, com quem, e as coisas importantes que aconteceram no entorno da mesa, né? Você vê, no caso do meu avô, a Semana de 22 foi organizada, né, no entorno da mesa dos salões da aristocracia cafeeira. A ideia da antropofagia nasce num jantar onde foram servidas rãs, né? Então, assim, você percebe que tudo na vida, né, dele, principalmente, aconteceu no entorno da mesa, né? Agora, quando a gente se debruça para a questão da alimentação, na Pagu você encontra não a abundância, a fartura, né, a gastronomia da qual meu avô pôde usufruir. Pelo contrário, você encontra a ausência, a fome, a tristeza de um país que ainda não fez a sua reforma agrária. É isso, né? Quer dizer, Parque Industrial, por exemplo, escrito há 90 anos, né? 33, publicado há 90 anos atrás, nos revela que a gente ainda, né, que os trabalhadores ainda vivem a insegurança alimentar que ela coloca ali já no livro, entende? Você pega ali o Parque Industrial, você encontra referências da alimentação, né, dos trabalhadores, mas você também encontra as referências da alimentação assim de rua, né? Então, o pipoqueiro, o cara que vende amendoim, o sorveteiro, né? Essas comidas mais breves e rápidas, né? Que a gente se alimenta ali, né? Para continuar o dia, né? Rapidamente no meio da rua você para, mas também a cada página é impressionante, você encontra a palavra fome, né? Na verdade, o que movimenta todo o romance Parque Industrial é a fome, é a busca. Então, acho que a luta de Pagu, principalmente nesse momento, está muito vinculada
a essa escassez e a vontade de transformar o mundo nesse sentido, né, num mundo mais justo e onde todos pudessem se alimentar melhor também, né? Rudá, eu teria umas 120 perguntas mais para fazer para você sobre 1000 aspectos da vida e da obra da Pagu. Infelizmente, nosso tempo está terminando, mas eu não posso deixar você embora sem te fazer uma pergunta sobre uma curiosidade que eu acho, uma curiosidade histórica, já que a gente está falando de comida. Pagu foi quem trouxe a primeira semente de soja para o Brasil, e isso é muito louco de pensar dentro desse contexto todo sobre a vida e a obra dela, que não tem nada a ver com isso, né? Você pode falar sobre isso? Pois é impressionante, né? É uma ironia, assim, total, né? Porque essas sementes de soja foram entregues a ela, né? Das mãos do imperador Piuí, na Manchúria, né? Que ela teve a oportunidade de acompanhar o coroamento desse imperador, né? Ela estava na China, ela sai daqui, vai para a China, passa nos Estados Unidos, vai para a China, fica lá no Japão também, esperando a oportunidade de pegar o Expresso Transiberiano e chegar na Rússia. Isso estamos falando em 1934. Ela sozinha, fazendo esse caminho, tudo bem, tinha o apoio do Raul Bopp, que estava lá no Japão como cônsul, com essa triangulação entre o Raul Bopp, Pagu, que foi lá como jornalista acompanhar essa coroação do imperador chinês, ela se torna amiga, né, do imperador e passeia no palácio de bicicleta com ele e recebe essas sementes, né, de soja, numa esperança, né, como uma esperança do fim da fome, vamos dizer assim, né, seria a possibilidade de acabar com a fome aqui no Brasil, e aí isso é encaminhado para o Brasil, então, nesse sentido que chega aqui e logo já é plantado e, enfim, aí vai ter a sua história, vai acabar hoje na mão do agronegócio, que, enfim... Que destino essa história, hein, Rudá? Pois é, mas assim, cabe a gente a ressignificar essa história também, Sem né? dúvida. Trazer a soja de uma outra maneira, né? Total. Enfim, mas essa é a história que temos na mão agora. Muito boa, muito boa, muito boa de ouvir. Muito bom te ouvir contar essas histórias. Quero te agradecer muito também por estar aqui hoje com a gente, falando sobre a vida e a obra, como a gente falou, né? Uma vida curta, porém tão intensa, tão cheia de acontecimentos, de reviravoltas, de contradições, porque, em última instância, todos somos contraditórios, né? E com uma obra tão rica e tão variada para a gente ainda conhecer quem não conhece. Quero te agradecer demais. Muito obrigada, Rudá. Eu que agradeço e convido a todos a lerem mais Pagu, que realmente fortalece a gente, abre nossas cabeças, além de ser uma grande escritora. Eu acho que hoje a gente pode dizer isso, que ela saiu daquele, é apenas Pagu, é um segundo plano. Não, ela está no mais alto patamar da nossa literatura e intelectualidade. Então, viva Pagu, voa Pagu, Pagu nossa de cada dia, se alimente de Pagu. Muito obrigada. Rudá Andrade é historiador e neto de Patrícia Galvão, conversando conosco hoje, dia em que a morte de Pagu completa 61 anos.